Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 30 e hoje nós vamos aprender sobre a diretiva ngStyle, que também é uma diretiva estrutural semelhante à diretiva ngClass que aprendemos na aula passada. Eu vou criar um novo componente, eu já estou apontando aqui para o diretório do projeto, então ngGC para gerar o componente e o componente vai ser o diretiva ngStyle. Lembrando que quando a gente gera o componente aqui com Angular CLI, ele vai gerar aqui pra gente o diretório com os arquivos e também vai adicionar a diretiva aqui dentro do ngModule também. Para a gente começar a trabalhar, eu vou copiar aqui o seletor, vou vir aqui no App Component, vou comentar aqui o que a gente fez na aula passada e vou colocar a diretiva dessa aula, o componente da diretiva dessa aula. Agora sim nós podemos começar a trabalhar. Só para já deixar também executando o ngServe para a gente poder ir para o browser e verificar através do Live Reload o nosso resultado também. Aqui no browser temos tudo funcionando, então podemos começar. Para exercício dessa aula, coloquei aqui um título, coloquei um botão e eu apliquei alguns estilos nesse botão utilizando o Style Binding, que é uma forma de Property Binding que a gente já aprendeu lá no início do curso. Então aqui nós temos o Background Color, se esse atributo ativo for verdadeiro, então tem um background azul, se não cinza. A mesma coisa para a cor do texto. A cor da fonte vai ser branca, se não a cor da fonte é preta. Se for ativo, fica destacado, se não fica uma fonte normal. E o tamanho da fonte, a gente também pode colocar um tamanho da fonte que a gente quiser. Para essas fontes dinâmicas funcionarem, eu vou criar esses dois atributos, que é o ativo e o tamanho da fonte, aqui no componente também. Então, o ativo vai ser boolean, que vai ter o valor inicial de falso, e o tamanho da fonte, que vai ser um número, e vou colocar um número 10 inicial. Com isso, a gente já consegue voltar aqui no browser e ver, tá cinza, e tá com a fonte preta e tá com a fonte normal. Para a gente mudar isso daqui, só para fazer parte da brincadeira ainda, eu vou colocar aqui um evento click através do Event Binding, né, o binding de eventos. Então, mudar ativo. Vou copiar aqui, vou colocar esse método aqui, mudar ativo. Vai ser algo bem semelhante que nós fizemos na aula passada. Eu apenas vou mudar o true para falso e etc. Então, apenas vou negar o valor do ativo. Então, com isso daqui, voltando aqui no browser, muda ativo, fica com o background azul e o atributo e a cor da fonte branca e também fica destacado, né? Fica com a fonte bold. Falta só o tamanho da fonte aqui também, só pra gente brincar. Eu vou colocar aqui o input HTML mesmo, vai ser do tipo texto. Isso aqui eu não preciso, deixa eu até minimizar aqui também. E vou colocar o ngModel aqui para a gente fazer um two-way data binding com o tamanho da fonte. Então, o que a gente colocar aqui nesse input também vai atualizar esse atributo tamanho da fonte. Fazendo refresh aqui, nós temos o 10, vou colocar aqui uma quebra de linha para ficar melhor. Então aqui, se eu colocar agora tamanho da fonte 14 ou 16 ou 18, também muda aqui o botão. Então, com esse exemplo, utilizando o Property Binding de estilos, nós temos aqui uma forma de aplicar vários estilos diretamente no botão. Agora, como é que a gente faz para ter um código semelhante a esse daqui, porém utilizando a diretiva ngStyle, que também vai ter o mesmo objetivo aqui, que é aplicar estilos à tag HTML, nesse caso é o botão. Então aqui vou colocar um título, vou copiar só para facilitar aqui a nossa vida, e a mesma coisa, na aula passada a gente aprendeu sobre o ngClass, agora nós vamos utilizar o ngStyle. E a mesma coisa, nós também vamos utilizar um Property Binding, então nós vamos utilizar aqui os colchetes,
o nome da diretiva, que é NG Style, sinal de igual, abre aqui as aspas duplas e vou passar um objeto. O estilo que eu quero pegar, que é o background color, o primeiro vai ficar entre aspas simples. Aqui eu coloco 2 pontos e aqui eu posso colocar a expressão. Então eu posso copiar isso daqui, só para facilitar, como tem bastante coisa e eu tenho um toque com isso, vou colocar aqui entre parênteses, mas não tem necessidade. Como eu tenho mais de um, vou colocar uma vírgula e vou fazer a mesma coisa com esses outros aqui. A cor, que vai copiar isso aqui também, que vai ser a minha expressão. Como tem mais um, vou colocar aqui mais também qual que é o tipo da fonte. Como tem mais um, vou colocar aqui também o font size. E pode deixar assim, não precisa dos parênteses, tá? Aqui isso é só para mostrar para vocês que vocês realmente não precisam dos parênteses. Aqui eu vou remover. Então, é uma forma, é uma alternativa diferente para a gente escrever esse código aqui. Esse estilo aqui, pelo menos para mim, pessoalmente, fica mais legível de ler, que aqui eu estou utilizando vários estilos, do que eu ter vários assim. E é claro que a cada um eu poderia simplesmente trocar e botar o clique aqui no meio, né? Então, assim fica um pouco mais organizado também. Mas não há diferença e você pode escolher utilizar aquele que você achar melhor, de acordo com seu gosto pessoal. Aqui ficou faltando o texto e a gente vai fechar o botão. Fazendo refresh aqui no browser, são 2 botões semelhantes. Vou mudar aqui o estilo, vou clicar, vai mudar todo o estilo do botão. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E o material de apoio também está disponível gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!